Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre motivos pela rejeição divina do rei Saul. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 895. O primeiro rei de Israel foi exatamente o tipo de líder que a nação queria. Saul, filho de Quis, era um homem alto e bonito da tribo de Benjamim. Os israelitas haviam visto os reis dos povos vizinhos e desejavam um homem impressionante que protegeria seus sujeitos e intimidaria seus inimigos. Deus também viu qualidades boas nesse homem e lhe deu a oportunidade para provar seu caráter depois de ser elevado à posição de responsabilidade sobre a nação escolhida. No começo do seu reinado, Saul mostrou uma atitude boa. Samuel, o profeta de Deus mais influente na época, disse que Saul era pequeno aos seus próprios olhos durante essa fase inicial. A humildade sempre facilita o serviço. Saul foi escolhido para servir a Deus e as pessoas de Israel de uma maneira especial. E seu pensamento humilde dava condições para ser um excelente rei. Na sua primeira grande tarefa como rei, Saul se mostrou um excelente líder, em 1 Samuel capítulo 11. Ele respondeu à chamada dos residentes da cidade de Jabes-Gileade, que estava sitiada pelos amonitas. Deus estava com Saul e seus soldados e livraram a cidade da agressão amonita. Com esta demonstração de competência, Saul ganhou o apoio da nação e foi bem aceito como rei. Infelizmente, esse rei caiu no erro que destrói muitos homens poderosos. Ao invés de manter sua humildade diante de Deus como servo do povo, ele começou a se preocupar com sua própria posição e honra. Como os políticos de hoje, que vivem ansiosos com as pesquisas de apoio popular, Saul dava ouvidos às opiniões do povo, quando deveria ter olhado sempre para a vontade de Deus como o único padrão do seu procedimento. Saul baixou seus olhos para agradar aos homens e, ainda pior, para proteger sua própria imagem pública. Com essa mudança de foco, Saul se tornou um péssimo rei. As Escrituras frisam 5 exemplos das suas falhas. Vamos observar essas falhas. Primeiro, ele ofereceu um sacrifício sem autorização. 1 Samuel, capítulo 13. No segundo ano do seu reinado, Saul se preparou para uma batalha contra os filisteus, os principais inimigos de Israel na época. Saul, como rei, tinha grandes responsabilidades nos aspectos civis e militares, mas não era o líder espiritual da nação. Em termos simples, Saul não tinha autorização divina para oferecer sacrifícios a Deus. Mas, ansioso para buscar a ajuda de Deus antes de entrar no campo de batalha, ele se precipitou e ofereceu um sacrifício sem autorização. Esse grave erro de presunção foi o começo do fim para o primeiro rei de Israel. Segundo exemplo, ele não cumpriu a tarefa em outra batalha. Em 1 Samuel 15, Deus usava nações para castigar outras por sua rebeldia contra o Senhor. Ele deu para Saul a responsabilidade de destruir os amalequitas por sua desobediência. Mas o rei não executou totalmente sua tarefa. Achou melhor trazer sacrifícios para Deus, mas o Senhor não se agradou com essa decisão. Os sacrifícios serviam para pedir perdão a Deus, mas o Senhor prefere obediência e não sacrifícios. 1 Samuel 15, versículo 22. Terceiro exemplo, em 1 Samuel 17, ele foi covarde. A história de Davi e Golias demonstra a fé do jovem que se tornaria o segundo rei de Israel. Mas Davi venceu o gigante porque Saul
um guerreiro mais forte e muito mais experiente, não tinha coragem para enfrentar o filisteu. Quarto exemplo, ele lutou contra o adversário errado. No livro de 1 Samuel, do capítulo 18 a 27, encontramos a história de Saul perseguindo Davi. Era o papel de Saul conduzir uma nação unida contra seus inimigos externos, mas por causa do seu egoísmo, ele se tornou contra Davi, um servo de Deus escolhido para ajudar a nação. Esses conflitos internos enfraqueceram a nação. E o quinto exemplo, Saul buscou orientações da fonte errada. 1 Samuel, capítulo 28. Depois de se afastar do Senhor vivo, Saul ficou tão desesperado que buscou orientações de um homem morto. Não adiantou nada, pois ele e seus filhos morreram na batalha no dia seguinte. Saul tinha condições para ser um excelente rei sobre Israel, mas faltou uma característica essencial: respeito para com Deus e a vontade do Senhor. Para sermos bem-sucedidos diante de Deus, nós precisamos cultivar a atitude que faltou em Saul, uma atitude de humildade. Agora vamos para as perguntas do dia. Pergunta 895. Verdadeiro ou falso? Abigail, uma viúva sábia, se casou com Davi e foi a mãe do próximo rei de Israel. Esta afirmação é falsa. A viúva Abigail realmente casou-se com Davi, teve um filho com ele, mas este filho nunca foi rei de Israel. Pode ver isso em 1 Samuel 25 e 1 Crônicas, capítulo 3. E a pergunta para hoje. No início do livro de Esther, o rei Assuero deu um grande banquete que durou 180 dias. Qual era o objetivo principal dessa celebração? Alternativas. A. Comemorar a fundação da cidade de Suzã. B. Mostrar as riquezas do seu reino e o esplendor da sua majestade. C. Celebrar o seu casamento com a rainha Vasti. Ou D. Planejar uma invasão militar contra a Grécia. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Saul tinha condições de ser um bom rei, mas ele não foi humilde suficiente para respeitar a vontade do Senhor. E assim seu reinado foi um fracasso, e Deus tirou o reino da família dele e passou para outra família, de outra tribo de Israel. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.